Graça e paz, povo de Deus. Senhor Jesus abençoe sua vida, sua casa. Essa que vos fala é tua serva, tua amiga, Bispa Rosemara, constituída filha pela misericórdia do Senhor. E eu vim aqui nesse dia para poder expressar um pouquinho daquilo que eu estava pensando. É isso mesmo. Porque a gente vai pensando algumas coisas e a gente não pode ficar só pra gente. E eu decidi compartilhar com vocês, ouvintes do canal, o que eu estava pensando enquanto eu estava lá na minha cozinha arrumando e veio isso na minha mente. Primeira coisa, nós estamos vivendo uma época de festa, né, pagã. Nós cristãos não comemoramos essa festa pagã porque não sabemos bem o dia exato que o nosso Senhor Jesus, ele nasceu. A Bíblia não especifica o dia exato, mas acreditamos sim que ele nasceu. Não sabemos o dia nem a hora que ele nasceu. Então essa data do dia 25 é uma data que eles colocaram, né, para dizer que foi exatamente nesse dia. Então eles quiseram alguma coisa para adorar a Jesus. Beleza, então eles quiseram colocar uma data como suposição para adorar Jesus. Só que o que eu estava pensando ali na cozinha é o seguinte: se é o nascimento de Jesus, né, que eles dizem que ele nasceu no dia 25, se é um dia de nascimento de Jesus, que as pessoas elas deveriam fazer o quê? Eu pensando, bom, se é o nascimento de Jesus, o que as pessoas fazem quando uma criança nasce? As pessoas se alegram, as pessoas levam presente, as pessoas elas visitam, né? Mas o que acontece, na verdade, o que não acontece, essa é a questão. O que não está acontecendo é isso. As pessoas estão confundindo a data do nascimento de Jesus com uma festa pagã. Hoje, quando eu fui no supermercado comprar alguma coisa para casa, o que tinha de gente na fila do mercado com carne, muita carne, parecia que era o fim do mundo. As pessoas pareciam que elas estavam na época lá do deserto, a qual elas estavam pedindo para o Senhor mandar carne, o Senhor falou, pois bem, eu vou mandar carne, vocês vão comer até sair pelos vossos narizes, a Bíblia diz, e parecia que era isso que eu vi. Então as pessoas perderam o verdadeiro sentido do Natal, elas esqueceram o verdadeiro sentido do Natal. A palavra Natal significa nascimento. Então, se realmente é para comemorar o Natal, então acho que deveria que as pessoas deveriam vir para a casa de Deus, né? Elas deveriam adorar a Deus. A palavra do Senhor, ela vai dizer, né? Vamos ler Mateus, capítulo 2. Se você puder, se você não puder também não tem problema, você vai escutar e você vai ser edificado da mesma forma. Mateus capítulo 2. Eu falei, gente, eu tenho que compartilhar isso, porque isso não vai ficar só comigo. Eu não vou guardar isso, eu não posso. E ali o Senhor foi falando comigo assim, realmente, se é o nascimento de Jesus, por que as pessoas não adoram ele? Por que as pessoas bebem? Por que as pessoas caem no chão? Por que as pessoas fazem tanta ruaça? Por que as pessoas elas querem se envaidecer? Né? Se é uma festa para Jesus, por que não vir para a casa de Deus? Por que não gastar tempo orando? Por que encher mesas fartas, fazer ceias enormes? Tem problema em fazer ceia? Não tem problema, você pode fazer ceia o ano todo na sua casa. Mas um dia que você vai idolatrar aquilo que as pessoas elas vão comendo até se infartar, o negócio tá aí. Aí elas vão comendo, enquanto elas não se infartam, enquanto a gula não entra, o espírito da gula não entra, elas não param. Aí no outro dia, tá a pessoa vomitando, tá a pessoa passando mal, tá a pessoa indo pro hospital, o HPS tá lotado, a UPA também, e aí vão falar que a culpa é de Deus. Aí vão lembrar de Jesus, porque no dia mesmo que eles dizem que é o nascimento, entre aspas, parênteses, eles vão esquecer, eles vão curtir a sua carne, eles vão fazer a sua vontade, eles vão fazer aquilo que eles querem fazer, mas é que eles estão esquecendo que se eles dizem seu nascimento, então eles têm que adorar realmente Jesus, não fazer a sua própria vontade. Louvado seja o nome do Senhor. E ali o que aconteceu? Aconteceu, Mateus capítulo 2. E aconteceu que eu fiquei pensando comigo assim, meu Deus, se eles falam que é seu nascimento, né, eles ficam todos alegres, saem, compram presente para presentear os outros. Tem problema isso, bispo? Problema nenhum. Você deve presentear o seu próximo, aquela pessoa que passou o ano todo com você. Mas peraí, você presenteia as pessoas e a casa de Deus.
Ageu capítulo 1, versículo 4 vai dizer: acaso é tempo de habitar em vós em casas apaneladas, enquanto a casa do Senhor sofre em ruínas? Será que isso é certo? Será que é certo você agora estar fazendo a sua festa, você está presenteando essa pessoa que você ama, esse seu parente, esse seu vizinho e a casa de Deus? Porque não é isso que a Bíblia nos ensina. Mateus capítulo 2, vamos lá. Mateus capítulo 2 vai dizer que os magos, eles, e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o que é nascido do rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes, os escribas, os povos, perguntou: onde havia de nascer Cristo? E eles lhe disseram: é em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, para que eu também vá e adore. Engano. E tendo eles ouvido isso, partiram, e eis que a estrela que tinham visto do Oriente ia diante deles, até chegando, deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles as estrelas, alegraram-se com muito grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. E prostando-se, olha o que os magos fizeram quando souberam que Jesus nasceu. Prostando-se, abriram seus tesouros e ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra, e sendo por divina revelação avisados em sonho para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Então você entendeu que os meus raciocínios, para mim, estavam fazendo sentido, porque eu pensando, se é realmente o nascimento de Deus, como eles dizem, de Jesus, né? Então eles deveriam estar fazendo o quê? Indo até a Jesus, e Jesus, você encontra ele em qualquer lugar, ele não está simplesmente só num templo de 4 paredes, não. Ele está dentro de você, aonde você clamar, ele vai se revelar para você. Nós não temos essa visão hipócrita que Jesus está simplesmente só na igreja, não. Jesus, ele é uma pessoa, ele caminha com você, quando você chama, ele vem. Beleza, mas só que os magos, eles saíram lá do Oriente, onde eles estavam, e eles foram até Jesus, eles foram até ele, para entregar, para adorar, entregar presentes a ele, para entregar os tesouros para Jesus. Jesus era uma criança, tinha acabado de nascer. E agora eu pergunto para você, o que essas pessoas que estão aí comemorando o Natal estão fazendo com o nascimento de Jesus? O que essas pessoas elas estão realmente fazendo com a data, né, que supostamente deveria ser para adorar o Senhor? Algumas igrejas nem abrem, algumas igrejas não têm nem culto no Natal, porque as pessoas, os pastores, eles querem também comemorar a carne, eles querem comer, eles querem se empanturrar, eles querem comer até sair pelo nariz. E igreja, nós precisamos ficar ligado, porque numa dessa daí, a gente pode ir e não voltar mais, né? Porque o demônio da gula, ela entra. Então os magos, eles foram até Jesus para entregar o quê? Os tesouros. Então, se fosse assim, era para as portas da igreja estarem abertas, o meu raciocínio, tá? Você não é obrigado a concordar comigo, mas eu tô aqui para expor minha ideia no meu canal. Então, era para as portas das igrejas estar abertas e as pessoas que quiserem adorar Jesus pelo nascimento dele, viessem à casa do Senhor e trazessem os seus tesouros, né? Porque se eles gastam tanto dinheiro com tantas coisas, entregando presente uns para os outros, coisas caras, coisas que vocês vão dar para as crianças, alguns vão até estragar, amanhã não tem mais presente mais, por que não trazer para a casa de Deus? Por que não honrar a casa de Deus? Por que não honrar onde Jesus ele se faz presente em dias de culto? Por que não honrar? E trouxeram o quê? Eles trouxeram, a Bíblia fala que eles ficou muito felizes, eles ficou com grande júbilo. As pessoas estão confundindo essa alegria do mundo com a alegria que os magos tiveram.
que os reis tiveram. A alegria que eles tiveram foi de saber que o Salvador havia nascido para resgatar a sua alma. E o mundo não, o mundo está alegre, passageiros estão bebendo e daqui a pouco a bebida vai passar o efeito, a pessoa vai vomitar, vai fazer coisa feia, baixaria, depois vai lembrar o que eu fiz, o que eu não fiz, e vai ficar com a cara lavada como se nada tivesse acontecido. Esse não é o Natal que Jesus Cristo ele veio trazer para nós. O Natal verdadeiro que Jesus veio trazer para nós é a salvação. E nós devemos o quê? Adorar a Ele. Não nos prostrar a esse mundo, a esse sistema e dizer que realmente é assim que comemora Natal. O que comemora Natal está dentro da palavra. Então você deve se alegrar. E a Bíblia vai dizer que eles trouxeram o tesouro, né? Que foi o ouro, o incenso, a mirra. Eu pensando comigo, eles trouxeram ouro porque eles sabiam que José e Maria, eles iriam precisar. Porque infelizmente, tudo nessa terra é dinheiro. Tudo nessa terra é dinheiro. Para você comer, você tem que ter um dinheiro. Para você morar, você tem que ter um dinheiro. Para você ter uma boa casa, você tem que ter dinheiro. Então, tudo aqui nessa terra é dinheiro. Então, você imagina só, os magos, né, os reis, levaram para Jesus ouro, porque sabiam que a criança iria precisar de um recurso. Deus, ele não deixou o seu filho sem recurso na terra. Ele nasceu, sim, né, numa estrebaria, ele nasceu onde ninguém queria estar. Ele nasceu no meio de um estábulo cheio de cavalo, cheio de animal, não tem problema. O negócio não é onde você nasce, o negócio é onde você nasce e permanece. O chamado de Jesus não era estar ali, mas mesmo assim o Senhor honrou. Deus, quando Ele quer te honrar, Ele vai te achar. Ele vai usar pessoas para ir atrás de você, para te abençoar. E o que eu estou querendo trazer com esse vídeo é um raciocínio aberto, né? E a Bíblia vai dizer que ele pegou, foi lá, levou o ouro para Jesus, sabia que Maria ia precisar, sabia que José ia precisar, porque criar filho não é fácil. Acabar de nascer uma criança não é fácil, tem que ter recurso financeiro. E eles trouxeram porque eles tinham. Muitas pessoas têm condição de abençoar a casa de Deus. Eu bato na tecla e elas não abençoam. Elas vivem em casa apaneladas, como diz Ageu 1. Ageu 1:4. Eles vivem lá em casa, as casas deles estão ótimas, estão bem, estão toda estruturada, mas vai olhar a casa de Deus, tá faltando ainda. Então, se realmente é para adorar, vamos adorar direito. Vamos adorar direito porque tá ficando feio. Tava ficando feio e o Senhor não tá se agradando, não. E eles trouxeram o que também depois do ouro? O incenso. O incenso porque eles iriam levantar a oração. E a Bíblia fala, Salmos, né? Salmo 141, 2. Deixa eu confirmar aqui. É muito sério. Nós estamos vivendo os últimos tempos e é muito sério. Precisamos entender para onde está indo a nossa adoração. Não é simplesmente só dia 25 de dezembro, não. Para onde que está indo a sua adoração? Como você tem levantado esse incenso? Né? Será que está agradando o Senhor? Será que não está agradando o Pai? Salmo 141, versículo 2. Suba a minha oração perante a tua face como um incenso, e seja levantada as minhas mãos como sacrifício da tarde. Ou seja, eles levaram incenso para uma criança, não porque eles iriam orar ali. Eles iriam clamar ali por aquela criança, agradecendo Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E também levaram mirra. A mirra, ela representa o quê? A cura do corpo. Também pode-se dizer a cura da alma, né? Os magos já estavam levando ali remédio para aquela criança. E para você ver, Jesus, quando ele nasceu, ele recebeu a mirra, mas também quando ele desceu à sepultura, né? Que ele desceu e depois ele voltou, foram também consagrados a ele a mirra. Louvado seja o nome do Senhor. A mirra era uma especiaria usada naquela época para purificação, né, para consagração. Esther também foi usar, ela usou mirra no tempo de consagração, quando estava sendo preparada, estava sendo purificada para encontrar com o seu rei. Então aqueles magos levaram para Jesus presente. E o que vocês têm levado para a casa de Deus? O que vocês têm levado para a casa do Senhor? E vocês curte tudo que tem que curtir no Natal, faz suas festas, suas comelanças, e vocês se embriagam e caem no chão. E quando pensa que não,
Tá o povo vindo tudo em janeiro pra cima de nós, Aí nós lideranças tem que ter a mente saudável, nós lideranças tem que ter a mente sadia para receber esse povo rebelde que saiu da presença do Senhor em dezembro e voltar com a cara lavada em janeiro. Vê se eu aguento isso. Você acha isso certo? E nós lideranças, se não abrir a mão, o pastor como é que é? Deus não me ama. Pera aí, irmão. Deus, ele te ama, mas antes de Deus te amar, você também tem que se amar. Você também tem que se cuidar. Você também tem que valorizar a obra do Senhor, a casa do Senhor. Aí vem um bocado de povo, um bocado de gente para a casa de Deus em janeiro, querendo que o Senhor redima de seus pecados de dezembro, das suas cachorradas que fizeram, né? Fez todos os pecados que tinha que fazer. Eu também fui assim, tá? Tô falando porque eu fui assim. Aí chega em janeiro com a cara lavada, Senhor, me perdoa, um novo ano. Mas terminou o ano como? Terminou o ano bebendo, vai começar um ano bebendo. Como é que você está pensando em terminar o seu ano? Ainda é dia 25 de dezembro. O que você está pensando em fazer com o seu ano? Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos que ter o psicológico para tratar desse povo aí. Mas o Senhor, ele quer que nós venhamos falar a verdade. Não passar a mão em cima do pecado. Não passar a mão em cima do erro. Tá errado, tá errado. Se conserta, se busca, se lave. Porque a gente ora hoje, expulsa o demônio, amanhã a pessoa vai lá fora e pega o mesmo demônio de novo. E a minha oração foi para onde? E o trabalho que eu tive ali foi para onde? Não tá no tempo disso mais não. Eu sinto muito, mas não tá no tempo disso. Tá no tempo de a gente usar a autoridade que Deus te deu. Ora para mim. Não, você pode orar, o jejum é dessa maneira, eu vou te instruir. É tempo de nós fazermos discípulo. As pessoas, elas só querem sugar o que a gente tem. É tempo de a gente parar, analisar, raciocinar e falar assim, ó, será que vale a pena? Tem coisa que não vale a pena, não. Agora eu falo para os pastores, né, que tem que ter a mente estruturada para receber esse povo. A igreja fica vazia dezembro inteiro, chega janeiro, vem o povo. Se vier o povo, né, porque ainda tem fevereiro, tem carnaval. Então eles esperam passar o carnaval para pecar tudinho e vem só em março, em abril. E você fica, meu Deus, cadê a igreja? E a igreja fica vazia, os pastores fecham a porta da igreja porque também quer curtir o Natal, né? Então eu quero dizer para você que a liderança, ouça a voz do Senhor, coloca prumo na casa, vamos colocar prumo, vamos ensinar, vamos doutrinar, né, as ovelhas que vão morar no céu. Nem todos são chamados, são escolhidos, tá? Então vamos fazer ali que Deus tem mandado, porque os magos, os reis, honraram o Senhor no seu nascimento de forma digna. Não teve bagunça, não teve coisa errada, não teve falcatrua, não teve roubo, não teve comilança, não teve gula. Teve alegria no espírito. Nós devemos se alegrar no espírito. Mas não posso fazer então uma ceia? Pode. Você tem um ano todo para fazer a ceia. Você tem um ano todo para fazer a sua ceia. Não posso dar presente? Você tem um ano todo para dar presente. Aí você quer dar presente no dia da festa pagã. No dia que as pessoas comércio, as pessoas colocam as coisas lá e comércio. E outra coisa que eu venho raciocinando comigo. Da onde que surgiu esse Papai Noel? Misericórdia, como nós estamos sendo enganados. Realmente a Bíblia fala, se possível, enganarei até os escolhidos. Da onde surgiu esse Papai Noel que a gente fica idolatrando com as nossas crianças? É sério? Meu Deus, nos perdoe. Por que eu falo isso? Porque eu já vivi isso. Eu já passei por isso. Eu também fui assim. Mas o Senhor, Ele abriu a minha visão e eu estou aqui sendo usada por Deus para abrir a tua visão também, que talvez está encerrada. Eu não sei para onde esse vídeo vai chegar, quantas pessoas vão assistir, vão ouvir, né? Quantas pessoas vão ouvir, porque é interessante você ouvir, não você ficar olhando para a minha imagem e ficar trazendo a sua vida na tela de um celular. Eu gosto que você escuta, vai fazendo as suas coisas e vai escutando. Você não tem que olhar para mim para você ficar atrasando tua vida. 18 minutos de vídeo, você vai ficar com 18 minutos lá na sua mão. Eu não acho isso interessante, nem Deus também. Então, escuta, que é melhor você escutar, fazer as suas coisas, não atrapalhar as suas coisas, do que você ficar vendo vídeos assim. Então, para pensar comigo, né? Traga esse vídeo como forma de raciocínio para você, como forma de pensamento. Como você tem adorado Jesus nesse Natal? Como você tem adorado Jesus? Como você tem feito para agradecer o nome dele? Se você diz que é o nascimento dele. Ninguém sabe o dia que ele nasceu, eu não sei. Eu não sou a mais esperta, não sou. Mas eu deixo para você pensar. Será que estamos adorando o Senhor da forma correta?
É tempo da gente pensar, é tempo da gente raciocinar. O povo tinha que vir tudo para a igreja tinha que estar lotada. Ó, pastor, ó, irmão, presbítero, tá aqui, ó, eu trouxe a minha oferta, eu trouxe o meu ouro, eu trouxe aqui a mirra para casa do Senhor, eu trouxe o meu incenso, eu trouxe a minha oração, eu trouxe a minha adoração, eu trouxe o meu coração, ou eu trouxe uma oferta para ajudar a casa do Senhor. Cadê? A casa do Senhor perecendo e o povo lá. Os moradores de rua perecendo também, né? Porque eles ficam lá, né? Espreita. E é complicado. Nós estamos vivendo nos dias complicados na face da terra. Mas o Senhor vai te usar como boca profética para você abrir a tua boca e falar com autoridade. Que é tempo dessas pessoas se posicionar. É tempo de nós nos posicionarmos na presença do Senhor. Então daqui a pouco vão começar os fogos, né? Quantas pessoas não gastou dinheiro com fogos? E a casa do Senhor necessitando. E abrigos precisando. E lares de família precisando. E todos precisando, meu Deus. Não tem ninguém precisando, não. Tem pessoa precisando. Tem asilo precisando. Tem orfanato precisando. Tem ONGs precisando. Tem pessoas precisando. E você gastando dinheiro com nada. Quando vê amanhã já foi tudo embora o dinheiro. E o que você fez? Aí entra janeiro cheio de dívida. Entra janeiro com o nome no SPC, no Serasa. Falando que Deus esqueceu. Que Deus deixou. Que Deus abandonou. Você que abandonou ele. Você que abandonou ele. Não abandone o seu Deus por causa de um momento. Não abandone o seu Deus por causa de um momento, porque passa. Tudo isso passa. Eu espero muito que Deus ele abra a sua visão em relação a isso. Se você sente que esse vídeo fez sentido para você, que esse conteúdo foi relevante, compartilha com alguém que está precisando de ouvir. Alguém que você fala, meu Deus, essa pessoa realmente ela saiu, embriagou e voltou. Alguém que se desviou, né? Tem gente que se desvia. Quando chega a épocas festivas, a pessoa se desvia. No Natal as pessoas se desviam para curtir à vontade, para pintar o cabelo, para fazer aquela unha impecável. Aí depois volta só depois de fevereiro do carnaval. Isso é se voltar, é um perigo. Então você que está ouvindo, você vigia. Porque Deus está te dando a última oportunidade. É a chance que Ele está te dando para você se reerguer na presença dEle. Não afaste dos caminhos do Senhor por conta de um momento de prazer. Ele já tem te chamado faz tempo. Então se você sente que esse vídeo fez sentido para você, deixe seu comentário, deixe o seu like e compartilha. E eu quero orar por você, como eu termino todos os meus vídeos com oração. Eu quero orar para que o Espírito Santo venha te usar como boca profética e que você não venha ser mais enganado por esses ventos de doutrina. Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, eu apresento ao Senhor essa alma, Senhor, que ficou comigo até agora, escutando, ó Pai, esse conteúdo, essa pessoa, meu Pai, que é simpatizante desse canal, dessa obra. Meu Deus, que o Senhor venha abrir a visão, dar autoridade para essa pessoa, meu Pai, apontar o pecado e repreender no nome de Jesus Cristo, porque foi isso que o Senhor fez, foi isso que o Senhor nos ensinou e nos doutrinou. Não permita que venhamos ser levados por qualquer vento de doutrina, Senhor. Queremos obedecer a Tua voz e ser crentes verdadeiros. Não nos contaminamos com a Babilônia, Senhor, mas rejeitamos os seus manjares, ó Deus. Coloca diante de nós uma porta aberta, Senhor. E em nome de Jesus, dá-nos sabedoria divinal. Nós sabemos lidar com qualquer situação. Em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.